e está em Filipenses 1, de 27 a 28, entrando para o capítulo 2, versículo 2, e terminando no versículo de número 5 do capítulo 2. Vamos falar sobre três coisas importantes. A primeira é que Paulo fala, e não falar sobre uma coisa muito importante, a sintonia com o nosso irmão e a sintonia com Deus. Amém? Nós vamos usar a palavra sintonia. Estão falando muito da questão de alinhar-se, né? Está se falando muito hoje, usando essa palavra. Está alinhado, né? Eu sou mais antigo um pouco, gosto de usar essa palavra, né? Está em sintonia. É o que Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, grato a Deus por o que ele tinha muita gratidão para aqueles irmãos, e aqui ele se refere a esses irmãos amados. Está preso, né? Está preso, e ele escreve essa carta e vai dizer claramente aqui no texto, porque o desejo dele é ir, ele tinha muito amor para os filipenses. Os irmãos de Filipe tinham assistido Paulo na sua viagem missionária, ajudado ele, e ele tinha muita gratidão para aqueles irmãos e ele chamava eles de filhos. Mas vamos lá, versículo 27 diz assim, é uma exortação que Paulo fala: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ele já diz a possibilidade de não ver mais os irmãos, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes, preste atenção, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é que eles prova é evidente perdição para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Versículo 29 eu quero acrescentar, porque ele vai falar de uma coisa muito importante. Porque vos foi concedida a graça de padeceres com Cristo, e não somente de credes nele. Versículo 8, capítulo 2, versículo 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, o texto ele é maravilhoso porque ele vai falar, o apóstolo Paulo, da gratidão que ele tinha pelos filipenses e a expectativa de eles continuarem cultivando a sua fé, não somente falada, mas principalmente o que mais repercute, irmãos, não são nossas palavras, são nossas atitudes. Tem muitas pessoas que se concentram nas palavras, e as palavras, a Bíblia diz que as palavras comovem, né? Tem aquele ditado, mas os exemplos eles arrastam. Paulo diz aos irmãos aqui que o exemplo vai vir muito evidente aqui, pois vivei acima de tudo. Quer dizer, por modo digno do Evangelho de Cristo. Quer dizer, acima de tudo, vivam, exalem, que vocês possam exercer essa fé naturalmente. Ele está dizendo aqui que seja natural de vocês, essa fé, que vocês possam viver, e ele diz de que forma eles tinham que viver da forma digna do Evangelho. Ele diz assim, no tocante um para com o outro, firmes em um só espírito, né? Em um só espírito, firmes, tendo a firmeza em um só espírito, e não somente isso, irmãos, não somente no espírito, mas na sua alma. Em união, lutando pela fé evangélica. Paulo está dizendo isso, irmãos, porque a igreja em questão aqui, os irmãos de Filipos, estão vivendo uma época difícil, porque tinham pessoas depravadas, tanto na fé, como não só na fé, mas principalmente no caráter, e querendo trazer mais influência para a igreja de Filipe. E esta igreja que Paulo tinha o maior zelo, chamava eles de filhos, constituídos filhos na fé, eles que eles pudessem estar bem atentos sobre isso, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, de forma digna,
e não se temessem o medo da oposição. Todos nós sofremos oposição. Nós devemos estar atentos sobre a oposição. Não é estranho, irmãos, vivemos sobre oposição. Nós sofremos oposição direta. Nós não somos, eu vi um pastor dizendo, interessante, nós não somos o doce que o povo quer comer. Nós somos sal, e sal, ninguém tem vontade de comer sal, né? Tem vontade, ninguém põe um punhado de sal na boca, bota um punhado de açúcar, mas nós somos algo, já dizia um pregador, né, Charles Spurgeon, nós somos um sal que o mundo quer cuspir. Nós não somos aquilo que o mundo quer engolir, não, né? Nós não somos açuquinha. Ninguém põe um punhado de sal na boca, põe um punhado de açúcar, mas o sal não. O sal, quando passa a certo ponto, uma pitadinha, ele queima, ele arrebenta tudo. Então, nós somos o sal que o mundo gosta. Paulo diz claramente aqui, ele diz aqui, porque em nada estáis intimidados pelos adversários. Ele está falando que levanta-se a oposição. Gente que acha que quer trazer o que é normal, eu digo sempre, o que é normal para o mundo é normal para a gente. E o que é normal para o mundo é normal para a gente. As pessoas têm, eu acho, tenho visto muito isso e tem me chocado, como um servo de Deus, normalmente, tem gente achando estranho quando o mundo se opõe a gente. É o normal, irmãos. Nós temos que ver o normal. O mundo não aceita a mensagem, porque o mundo está cego. O diabo cegou o entendimento. Chegou o entendimento, as nossas músicas incomodam as pessoas. Nosso procedimento, nossa fala incomoda as pessoas, e vai incomodar, mas principalmente, irmãos, a palavra que está entranhada em nós, ela triunfa. Ela triunfa, é o que Paulo está dizendo aqui. Porque o que eles que para eles é perdição, ele está dizendo no versículo 28, para nós é salvação. E isto vem da parte de Deus. E tem uma palavra para nós, como teve também para os irmãos de Filipe, que isto, irmãos, não vamos pensar que o mundo é nosso amigo evangélico. Eu sou do tempo, não sou tão antigo, mas eu sou do tempo que aí nós éramos chamados de bode. Aos bodes, hoje em dia, né, irmão Damião? Hoje em dia nós somos chamados de irmãos evangélicos, e querem maquiar nossa mensagem. Não, nós pensamos, não pensamos. Muitas vezes nós pensamos totalmente o contrário. E por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, Pedro diz assim, olha, nós temos que estar preparados para responder a respeito da nossa fé. O texto está dizendo muito claro aqui que os irmãos de Filipe eles tinham que estar preparados contra a oposição, porque eles que é perdição para nós, e muitas vezes, rapaz, não precisa ser desse jeito, não precisa ser assim. Não, irmão, não. Pelo contrário, eu tenho falado aqui, por onde eu tenho passado, que nós precisamos manter a nossa lucidez espiritual. Eu vejo clientes hoje, não mexe comigo, vão mexer com você sim. Sabe por que vão mexer com você? Mexeram com seu mestre, mexeram com meu mestre. Então vão mexer. Se falaram mal, se falarem mal de mim, vão falar. Agora, presta atenção, bem-aventurado quando falarem, né? Quando falarem mentindo. Não pode, irmãos, falando na verdade. Mas mentindo pode falar. Pode descer a lenha, porque nós temos um advogado. E o apóstolo Paulo está escrevendo o seguinte, irmãos, o que é para eles, se não para nós outros, é salvação da parte de Deus. Porque o que é interessante é que Paulo previne aqueles irmãos, nós devemos estar prevenidos com respeito a isso. Não sei, Deus está falando comigo, com você, justamente por isso. Porque às vezes a gente fica triste quando a gente enfrenta a oposição e a oposição vem de onde você mesmo desespera. E olhe para o texto que está dizendo aqui, versículo 29. Por isso vos foi concedida a graça de padeceres com Cristo. E não somente de crer nele. Para você entender também, quando acontecer alguma coisa com você, entender que seu mestre, o meu mestre, ele também passou por o que você está passando. Quando o apóstolo Paulo diz e levanta muitas situações que posso levantar no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim, irmãos, eu tenho certo por isso que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de revelar. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos. E os irmãos de Filipe, irmãos, eram os irmãos que estavam ali. E ele disse, Paulo, eu quero ter a notícia de estar com vocês,
mesmo se não estiver com vocês, ter a oportunidade de rever vocês, eu peço ouvir no tocante, com desrespeito a vocês, que eu possa ouvir da parte de vocês que estão unidos num só espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica. Acabamos de cantar um hino, irmãos, que ele fala: acordai, acordai, despertai, despertai. E lembrando que nós vamos para aquele bom país, onde o crente, aleluia, a Bíblia que o diz, vai gozar e descansar. Nosso descanso não é aqui. Não há refresco para a gente, irmãos. Não há. Porque nós vamos sim passar no mundo, nós teremos aflições. Ah, pastor, o senhor trouxe a palavra por quê? Para que a gente esteja prevenido. E sabendo que em todas situações que se levantam, nós somos mais do que vitoriosos. Nós não podemos esmorecer, não podemos baixar a guarda, nem tampouco a cabeça. Lembrando sempre, irmãos, eu tenho lembrado sempre de uma coisa: quando eu quero parar, eu estou servindo a Deus. E Deus vai me dar força, Deus vai me dar sabedoria, vai me dar saída e, acima de tudo, vai me capacitar. Agora, ele está dizendo isso, irmãos, que a coisa que mais vai marcar a nossa vida, Jesus disse que mais nós seremos conhecidos, seremos discípulos dele, é quando houver amor. E ele fala de amor aqui no versículo de número 27, em um só, no tocante, no só espírito, numa só alma, lutando pela fé evangélica. Firmes, estamos firmes em um só espírito. E o versículo 2 do capítulo 2, ele diz assim: completai a minha alegria de modo que pensai, preste atenção, o pensamento possa estar em sintonia, a mesma coisa, que nós possamos ter concordância na forma de pensar, para que não haja choque. Eu estava falando hoje na igreja, eu dizendo o seguinte: nós temos essa palavra aqui, escrita por vários escritores, à distância de anos, de séculos, mas com a sincronia. Esta palavra não se contradiz, irmãos. Esta palavra, ela é viva e eficaz, ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua consolando, exortando, fortalecendo, encorajando, né? Amparando a todos aqueles que se debruçam nela para estudar e para que ela desça para o seu coração, para a sua mente. E o que é interessante que diz aqui: completar a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Olha só, ele fala da sintonia, está, né, tendo esse alinhamento, como a gente pode dizer hoje em dia, sejais unidos de alma, não só de boca, mas de entranha mesmo, tendo unidade no pensamento, naquilo, no amor, em tudo, e também numa coisa, no sentimento. Eu estava falando uma coisa, às vezes a gente está pensando muito nos outros e a gente se pega pensando nos outros e esquece de si. Esquece de uma coisa: eu tenho pensado muito sobre isso, porque a palavra de Deus diz assim, olha, presta atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Nós esquecemos de uma coisa, que com a mesma medida que nós medimos, isso serve para tudo, gente, nós seremos medidos. Foi Jesus quem disse. Amém? Com a mesma medida que você medir, então veja bem como você está medindo, porque você vai também ser medido. Não estou dizendo para você ser acovardado, não, para que você meça. Agora, lembre-se de uma coisa: é por isso que é questão de misericórdia. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O desejo de Deus, irmãos, é que nós lembremos de uma coisa, irmãos, que nós somos humanos. Nós somos humanos suscetíveis não para viver errando, mas se errarmos, nós possamos acolher, consolar, exortar, dizer: olha, irmão, estou aqui, nós somos humanos, mas acima de tudo nós temos um Deus poderoso, tremendo, que faz coisas sobrenaturais na nossa vida, que nos ampara. Temos o Espírito Santo que nos consola em toda e qualquer circunstância. Temos o Espírito Santo que nos dá ousadia, que nos dá capacidade. A maior capacidade que o Espírito Santo causa na vida de um crente é o poder de conceder ao crente ser testemunho de Jesus, porque sem o Espírito Santo nós não podemos ser testemunho de Jesus. Sem o Espírito Santo nós não podemos amar. Sem o Espírito Santo nós não somos unidos de Espírito. Nós não podemos pensar, irmãos, porque o Espírito é quem prescruta, o Espírito é que sabe o que passa dentro do ser humano. E eu gostaria de dizer uma coisa, irmãos:
Porque tudo isso, o apóstolo Paulo continua dizendo que há uma necessidade em mim e você de esvaziamento. Eu estava dizendo hoje na igreja, só podemos ser cheios se tivermos nos esvaziado do velho homem, da velha natureza. Ele vai dizer o seguinte, versículo 5, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e conhecido em figura humana. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos a natureza humana, mas a natureza divina tem que prevalecer em nós. Jesus foi reconhecido em figura humana, olharam para ele, não é esse o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe está conosco? Ele foi conhecido em figura humana. Nós somos conhecidos em figura humana. As pessoas olham, não, aqui eu conheço Damião, eu conheço a Eline, eu conheço Glauber, eu conheço tantos outros irmãos, eu conheço fulano, eu conheço, é figura humana, mas é uma figura humana que tem natureza divina. Aleluia! Que esvaziou-se de si mesmo, que está pensando a mesma coisa, que tem unido de alma e que tem o mesmo sentimento. Que sentimento? Esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, de esvaziar-se de si e ser cheio de Deus. Irmãos, só assim nós vamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Só assim nós vamos viver do modo digno do Evangelho de Cristo. Para que as pessoas, ao ouvirem falar de nós, como Paulo diz aqui, ao ouvirem falar de vocês, mesmo ausente, eu posso ouvir que vocês são unidos de espírito em uma só alma, lutando por esta fé, lutando por esta fé que nos norteia, esta fé que nos diz que nós temos uma recompensa nos aguardando, que nós temos um galardão em Deus por tudo que nós temos lutado, pelas pedradas que nós temos levado, e nós temos, Deus é o nosso Deus, é quem responde por a gente, que nós temos o mesmo, se Jesus sofreu, nós vamos sofrer também, mas se Jesus ressuscitou, com ele nós ressuscitaremos. Se Jesus passou por tudo isso, nós conseguimos. Jesus passou por tudo para mostrar que nós também conseguimos, não por nós, mas Jesus em nós, esperança da glória. Que nós possamos viver de modo digno da vocação, do modo que o Evangelho nos chama. Que as pessoas possam olhar em nós, que nós possamos atrair pessoas naturalmente, tendo esse mesmo a sintonia. Quando as pessoas perguntarem se nós temos a mesma, se pensamos da mesma forma. Que nós possamos pensar, irmãos, de diversas formas, de um time que você torce, né? Uma comida que você come, isso é relativo, mas na questão absoluta que o apóstolo Paulo está tratando, é de questão absoluta, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, em uma só fé, no mesmo amor, sintonia com Deus, para que nós possamos viver, acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo. As pessoas possam ver isso em nós. Sintonia, uns para com os outros. Sintonia no que tange a Jesus, porque ele foi reconhecido em figura humana como nós, mas sem pecado. Que nós, pessoas, possam olhar para Damião, para mim, para você, Aline, para Glauber e tantos outros que estão conosco, ao ouvirem tudo isso, eles possam ouvir, ver e dizer: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha, você não sabe o que você está perdendo, Damião. Você não sabe o que está perdendo. Versículo 28 fala claramente. No que diz que para vocês é perdição, você está perdendo, você não está perdendo nada. Porque a Bíblia diz que para eles é perdição, para nós é salvação. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós não perdemos nada. Nós é que lucramos. Porque Jesus disse que para ganhar tem que perder. Aleluia. Que Deus fortaleça você e me fortaleça. Nós estamos sempre precisando de palavra desse tipo.
Sintonia, irmãos. Sintonia um com o outro, pensando a mesma coisa, sentindo o mesmo amor, tendo esse mesmo sentimento, esse zelo de Deus, esse desejo de estar unidos em amor, unidos de alma, unidos em um só espírito, para que as pessoas possam olhar em nós e viver, acima de tudo, do modo digno do evangelho que nós somos chamados. A minha gratidão a Deus, porque eu tenho visto vocês com este amor, tenho visto vocês com esse desejo de alma, de estarem orando, de estarem buscando. Que Deus abençoe a cada igreja aqui representada nessa noite. Que Deus possa abençoar cada pastor com unção dobrada, a cada círculo de oração, fortalecendo a cada alma, em nome de Jesus. A minha gratidão a Deus por ter estado com vocês, em nome de Jesus. Amém.